Galera, olha só. Tem um caso muito interessante que acontece aqui no canal, que é o seguinte. Um cara acaba me descobrindo, vê os vídeos que eu tenho aqui sobre Python, acaba entendendo que eu sou uma espécie de referência, né, na produção de conteúdo sobre Python. Aí o cara vai lá nas minhas redes sociais e acaba me contando o projeto gigante, né, e disruptivo que ele tem sobre SaaS. Olha só, é muito provável que você mesmo já tenha sido, né, convidado para participar de algum desses projetos. Isso aqui não é uma experiência única. Talvez um amigo ou então algum colega te convidou para participar de algum projeto de SaaS por aí. Eu tenho que ser bem sincero e eu tenho que direcionar esse vídeo um pouco, não exatamente para aquelas pessoas que já conseguem, já entendem como é que se faz produtos de SaaS realmente para atender um certo público. Até mesmo aqueles que já têm predisposto um público e estão fazendo um produto para eles. Eu quero, na verdade, fazer esse vídeo para esses devs aventureiros que vêm com essas ideias meio que doidas para fazer SaaS disruptivos, e eu tenho que ser, assim, bem direto nisso, cara. Eu desacredito de todo tipo de SaaS que você for fazer. Eu não acredito que nenhum projeto que você vai fazer realmente vai valer a pena. Eu acho que como uma implementação de projeto para você aprender alguma coisa vale muito a pena. É muito legal. Agora você retirar a grana com isso daí, você ter uma renda com esse tipo de projeto, cara, eu não... Eu tiro a minha mão de qualquer coisa. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que você não vai conseguir fazer isso. Na verdade, eu acho que não basta você simplesmente ter o melhor produto do mercado. Você não vai conseguir. Nesse vídeo aqui, eu realmente quero tirar todas as esperanças que você tem sobre a criação de um projeto em modelo de SaaS, mas não vai ficar por assim. Eu vou, até mesmo por experiências próprias, falar um modelo lá no final do vídeo que eu acho que dá certo, tá? Eu acho que realmente, genuinamente, que se você seguir esse caminho, tem uma certa possibilidade de conseguir dar certo no seu projeto de SaaS. Tirando isso, eu realmente não acredito no seu projeto. E, bom, eu até jogo essa bola aqui para você que está me assistindo. Você acredita muito nesses projetos de SaaS? Você acha que compensa fazer isso? Qual que é a sua opinião a respeito? Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse é o nosso quadro, o Momento Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, o novo parceiro do canal do Programador Lhama é a Tips Code. Então se você quer aprender programação de um jeito extremamente básico, como se você não soubesse de nada, de um jeito bem simples, a Tips Code é o melhor lugar para você. Então eu vou deixar aqui na descrição o link para você acabar acessando e entendendo um pouco mais sobre a Tips Code, essa plataforma, e também sobre o curso Full Stack Turbo, lá do Alisson Suassuna. Bom, dito isso, vamos para o vídeo. Eu quero começar esse papo realmente te fazendo uma pergunta muito simples. Olha só, dos serviços digitais que a gente tem por aí, o que você paga? E vamos tirar aqui a ideia de streaming, vamos tirar a ideia de música e vamos tirar a ideia de cursos. Tirando esses elementos, o que você paga de serviços por aí? Eu acredito que deva ser pouca coisa. Na verdade, esse é exatamente o retrato desse mundo, né, de serviços digitais. A gente tem, na verdade, uma concorrência muito grande, vários serviços aí no mercado, mas o consumo em massa ele acaba sendo pontual. Então, isso é uma coisa que você deveria estar se preocupando. Por exemplo, por que alguém pagaria para comprar, né, para consumir aquilo que você está produzindo? E, na verdade, existem dois tipos de esferas que eles falam um pouco sobre isso. Primeiro, você tem a ideia de uma falta de confiança. Então, você tem, sim, aqueles questionamentos que uma espécie de consumidor digital ele vai virar para você e vai falar, irmão, beleza, você tem aqui o melhor dos produtos do mundo. Mas quem é você? Quem é que você atende? Como que é a tua operação? Como é que eu vou ficar tranquilo de que amanhã o teu produto vai continuar de pé? Você facilmente não conseguiria dar uma boa confiança para alguém que não te responde esse tipo de pergunta. É claro que quando a gente tem algumas situações em que tem um grande público ali em volta de um aplicativo ou então de algum tipo de serviço, você vai acabando sim entendendo que tem uma espécie de responsabilidade ali com o público. Então a adoção sua para aquele tipo de serviço acaba sendo maior. Isso é uma espécie de transmissão de confiança.
É muito comum, às vezes, com que você tenha um único produto que seja atendido, né, que atenda uma corporação muito grande, uma empresa de alto valor, e então esse produto ele acaba assim, tendo uma maior confiança no mercado. Isso é muito claro, isso é muito visível. Então, essa ideia de você conseguir uma espécie de confiança conta muito. Tem até alguns estudos que em lugares de marketplace, por exemplo, o próprio Mercado Livre, alguns produtos, mesmo que sejam um pouco mais caros, mas que tenham uma grande avaliação, uma grande quantidade de estrelas, por exemplo, né, e comentários ali, eles acabam vendendo mais do que os mesmos produtos com preço menor, mais reduzido, só que sem nenhum tipo de avaliação, com poucos comentários ali sobre o uso. E cara, isso daqui é uma coisa que é muito notável. A gente vê que se você tiver realmente uma espécie de confiança e uma espécie de promessa de que você vai continuar com o seu app e muito provavelmente de que você vai aumentar a capacidade ali de usuários ou então que você vai conseguir resolver os bugs que forem aparecendo ao longo do tempo e colocando alguns upgrades, então beleza, você vai sim ter uma espécie de confiança no seu produto. Mas uma coisa que a galera não fala é que isso demora, irmão. Isso demora, não é de um dia para outro, não é às vezes com 6 meses, não é com 7 meses. Eu até recomendo com que você veja, por exemplo, alguns dos grandes SaaS que a gente vê por aí. Por exemplo, no próprio Netflix, lá tem, né, uma espécie de documentário de como que foi feita o Spotify. Ou então, né, a gente tem alguns outros livros aí que apresentam como que foi a criação do Airbnb. Pessoal, essa galera sofreu, mas sofreu de um jeito, hoje parece que é a coisa mais revolucionária do mundo. Mas mesmo com esses projetos totalmente prontos, foi difícil de conseguir a confiança de mercado e assim ter uma adesão do público. Principalmente quando a gente fala dessa ideia de mercado digital. Galera, eu já consumi alguns produtos, de fato que no próximo dia eles pararam de existir. Talvez você tenha passado por isso também. Então, assim, fica difícil eu confiar realmente e depositar essa confiança em alguns produtos que, de fato, cara, eu não sei qual que é a confiança, qual que é, assim, a promessa que eles têm em relação ao serviço, principalmente em relação ao futuro. Isso é uma das coisas que você deveria pensar, em primeiro lugar, antes de sair codando e criando seu SaaS por aí. A outra esfera que a gente tem que acabar entendendo é exatamente a ideia de público. Irmão, olha só. Muito provavelmente que o seu projeto, o seu SaaS, ele não é um padrão de mercado. Isso significa que existem alguns produtos que eles já são os padrões. Por exemplo, a gente pega para mexer com metodologia ágil, o próprio Gira, ele é um padrão de mercado. Algumas pessoas vão e utilizam o Gira, por exemplo, nas suas produções, por ser uma espécie de padrão de mercado. Quando você tenta, por exemplo, num público, atender uma grande massa, ou seja, você não está nichando, você vai acabar, sim, concorrendo com esses elementos que são padrões de mercado. Seja para o tipo de projeto, o tipo de SaaS que você queira. Outro dia eu vi um vídeo de um menino que ele queria fazer uma espécie de software que era mais ou menos um CRM para academias. E olha só, embora seja uma ideia interessante, embora sim seja um produtinho que vale a pena você estudar como é que funciona, já existem muitos padrões de mercado por aí. E de forma até mesmo um pouco mais gratuitas. Você consegue ter softwares livres que realmente têm esse tipo de serviço já mais disponível. Então, se você tenta atender um público muito grande, você vai acabar concorrendo exatamente com os padrões de mercado. E talvez não seja uma boa estratégia para a monetização do seu SaaS e para o uso do seu SaaS se você quiser concorrer com os padrões de mercado. Só que, se você tenta nichar um pouco o teu público e conseguir atender exatamente aqueles que são um pouco mais nichados, ou seja, você tenta atender pontualmente um certo tipo de problema, talvez você tenha um certo êxito, mas aí você vai ter que quebrar exatamente o status quo. Ou seja, por que alguém que está fazendo uma espécie de processo natural ali vai parar o processo natural dele para tentar uma certa adesão ao seu sistema? Se o SaaS é fácil de entender como é que ele funciona, ou então ele tem uma interface boa, um UX bem tranquilo para conseguir interagir com o usuário,
Isso são questionamentos que valem todo... Cara, faz todo sentido. E, na verdade, é muito difícil você acabar vendo devs que se importam com esse tipo de elemento. Essa é exatamente alguns dos fatores, né, você falar de público e falar também de confiança, que fazem sentido de você acabar entendendo e acabar criando uma espécie de estratégia antes de você fazer o teu projeto. Por isso que, geralmente, eu pergunto essas duas esferas para quem me vem falando sobre essas ideias mirabolosas sobre SaaS. Irmão, é o seguinte, qual que é o público que você está tentando alcançar e qual que é a tua estratégia em relação à confiança? Agora que você ouviu toda a minha justificativa de por que eu acho que o teu SaaS não vai para frente de jeito nenhum, eu tenho que falar realmente dos modelos que, cara, eu acho que faz sentido sim você fazer uma coisa indo por esse caminho. Talvez você consiga, talvez não. Só que não é meio a meio. Mas é o seguinte, quando a gente fala de produtos nesse modelo de SaaS, irmão, seguinte, exposição a público do teu projeto e principalmente usuários recorrentes, isso é ouro para você. Você tem de um jeito ou de outro que conseguir isso. Exposição a público, principalmente da ideia de você tentar fazer uma espécie de panfletagem digital por aí. Tem sim que fazer propaganda, tem sim que mostrar para outras pessoas, tem sim que ter uma adesão grande. E isso fica difícil, por exemplo, com uma rede social que só tem 200 seguidores ali. Você precisa entender essa estratégia. E quando a gente fala na questão de usuários ali, é muito mais interessante você tentar entender o modelo freemium. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tipo de modelo, mas ele é muito comum que a gente tem por aí e ele é um modelo de atração muito bom, em que você acaba deixando ali o seu sistema com algumas possibilidades gratuitas, algumas funcionalidades livres para qualquer um que for utilizar o teu sistema, mas você deixa ali um plano pago caso a pessoa queira ter uma experiência um pouco melhor, um pouco mais customizada. Principalmente quando a gente fala da liberação, né, de algumas outras features, ou até mesmo, né, no crescimento dessas features que são mais livres, a possibilidade de usá-las mais. Isso aqui é muito visível quando a gente vê essas IAs que estão aí no mercado. Todas elas são gratuitas, só que você tem ali sim um plano que você consegue pagar para que você consiga realmente uma experiência um pouco mais personalizável, uma experiência um pouco mais avançada. Outros aplicativos que a gente tem por aí é a mesma coisa, irmão. A gente tem, por exemplo, o Duolingo, que tem sim o plano grátis, mas acaba tendo um plano um pouco mais pago ali. Ou então o Épico, por exemplo, o chess.com, esse daí é até pago, que é para ficar jogando xadrez. Você tem uma experiência muito melhor, mesmo você podendo utilizar o plano totalmente gratuito. Então, na verdade, essa é a ideia que você tem que ter. E mesmo tendo esse tipo de produto com essa ideia freemium, não basta somente isso. Você tem que fazer aquilo que a galera chama de uma experiência de usuário até o consumo, até a realização da compra. Isso pode parecer meio, poxa, como que você vai fazer, né, uma ideia de uma experiência para o usuário ir até o consumo do teu produto? Tem um modelo muito básico que ele é exatamente essa ideia de um funil de vendas. É uma representação mais gráfica para você entender como que são as etapas, desde o descobrimento ali do usuário sobre o seu produto até a finalização da compra. Deixa eu mostrar ele aqui, vamos falar um pouco sobre ele, mas ele é exatamente algumas etapas que você tem que representar e respeitar no teu produto. Então você vai desde aprendizado e descoberta do teu produto, depois de reconhecimento do problema, a pessoa tem que entender que isso é um problema para ela, que ela precisa do teu produto e principalmente pagar ele. Então você entra depois para consideração da solução, a pessoa vai começar a matutar ali, pô, será que eu pago? Será que eu não pago? Será que eu pago? E aí você vai para a ideia da decisão da compra. Isso daqui que eu mostrei é um dos funis de venda que eles existem. Existem outros modelos de funis de vendas. Eu peguei o mais simples aqui. Mas você tem que mirar também o teu projeto ali de SaaS para que isso aconteça. Então, é muito interessante você acabar sim tendo esse acompanhamento, principalmente com o teu público, para que você consiga sim efetuar esse tipo de venda. Cara, e é muito comum você ver, por exemplo, serviços aí digitais que não fazem, por exemplo, um acompanhamento com o seu próprio público.
Às vezes, um modo simples de você acabar engajando essas pessoas que utilizam o teu sistema é mandando e-mails, fazendo a apresentação ali de ideias futuras, até mesmo produzindo conteúdo sobre o teu próprio produto. Isso é uma ideia muito boa, que entra sim nessa ideia de funil de vendas. Então, nota que não é só você fazer o projeto, você pode ter o melhor projeto do mundo. Só que existem sim alguns elementos que a gente tem ali em volta que fazem sentido na nossa composição, falando de uma experiência total. Então, você produzir o seu projeto, tendo ali algumas funcionalidades que são gratuitas e mirar na ideia de funil de compra, de funil de venda, na verdade, eu acho realmente que é o melhor caminho que você pode seguir no teu SaaS. Vale um estudo sobre isso. Eu quero te mostrar uma espécie de caso que eu tenho a respeito disso daqui. Galera, é o seguinte, meio que por situações profissionais eu não posso falar muito sobre outros elementos que eu tenho fora minha atuação como desenvolvedor padrão. Só que eu tenho um caso que ele ilustra muito bem essa ideia de você acabar tendo ali uma comunidade, acabar faturando um pouco com isso e realmente entregar serviços que sejam de valor para as pessoas. Isso não é um SaaS, mas ele se enquadra um pouco nessa ideia de funil de compra mais ou menos. A gente tem, na verdade, aqui no canal, um grupo lá no Telegram. E isso pode parecer uma coisa muito simples, mas lá eu realmente faço todo dia o scraping de 2 modelos de notícias, ou seja, eu tenho um bot que vai em sites específicos, pega notícias e entrega ali para um tópico para a galera. Eu também tenho, né, alguns tópicos ali em que eu compartilho conteúdos com todo mundo. Tem algumas abas que sugerem desafios para as pessoas que acabaram de entrar ali no grupo, desafios de programação mesmo, e toda a ideia de uma comunidade que abraça as dúvidas e as discussões que rola por lá. E não só isso, eu acabo recebendo um certo faturamento exatamente na parte ali que são as vendas dos produtos que são associados ao canal Programador Llama. Tem uma aba específica para isso. E nesse caso, eu entrego valor para as pessoas e compra exatamente aqueles que se reconhecem e que gostam desse tipo de produto. Então, a gente tem uma separação muito grande ali entre aquilo que eu ofereço, que é totalmente gratuito, e aquilo que eu ofereço, que acaba sendo um pouco mais pago. E honestamente, esse tipo de modelo é o que mais é adotado quando a gente vê aí por fora no mercado. Deixa eu te mostrar um outro tópico que eu acabei achando aqui. A galera acabou mandando lá no Reddit quanto vocês ganham com seus apps na Play Store. E você acaba vendo que algumas pessoas, elas ganham, na verdade, muito mais com anúncios em comunidades do que necessariamente com a venda em si de planos que eles recebem ali nos seus produtos. Tem até um comentário que eu achei aqui, olha, ganhei bastante dinheiro só com anúncios até agora. Tentei compras direto no app e não rolou para mim. É muito difícil a gente falar sobre a confiança e a adesão de algumas pessoas sobre o seu produto. Realmente pode ter? Pode ter sim. É claro que você pode acabar fazendo um certo produto que seja uma espécie de referência ou então um padrão ali de mercado ou então que seja muito bem adotado pelo público. Eu acho difícil pra caramba você fazer uma coisa dessas, mas tem a possibilidade, é claro que tem. Eu acho que o melhor caminho é exatamente isso. Você acabar tendo pessoas que utilizam, mesmo que de forma gratuita, os seus serviços e você sugere aqueles modelos mais pagos, entende toda essa construção de modelo de funil, né, de vendas. E se eu fosse dar mais algum outro, como é que chama? Alguma outra dica para você, seria essa ideia de fomente uma comunidade também e acabe divulgando alguns produtos, principalmente quando se fala sobre anúncios. Eu acho que acaba sendo sim o melhor fato de você conseguir, o melhor caso de você conseguir monetizar o teu SaaS por aí. Irmão, o que você acha sobre isso? Você concorda comigo? Você discorda do que eu tô falando? Eu vou deixar esse vídeo aqui no canal, ele vai totalmente contra a filosofia de tudo que eu falo aqui, porque eu falo, na verdade, sobre programação e desenvolvimento, aqui a gente está falando sobre SaaS, mas de experiências passadas, até de contatos que eu já tive nesse mercado e de visões que a gente vê, né, sobre produtos que a gente tem por aí, eu acredito que esse é o melhor dos caminhos para você trabalhar com o teu projeto, com o teu SaaS. Você concorda comigo? Você discorda? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, eu fico por aqui, a gente se vê nos nossos próximos Momentos Techs e até mais.